O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 5.3. Fenômeno de transporte. Esse fenômeno não difere daqueles que acabamos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos, e pela maneira suave e algumas vezes delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar onde se está, são, na maior parte das vezes, flores, algumas vezes frutas, doces, joias, etc. Digamos, desde logo, que esse fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e, por conseguinte, é necessário manter-se em guarda contra a trapaça. Sabe-se até onde vai a arte da prestidigitação em fatos de experiências desse gênero. Mesmo sem estar diante de um profissional, poderíamos ser vítimas de uma manobra hábil e interesseira. A melhor das garantias está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem, enfim, no conhecimento esclarecido do espiritismo, único meio de descobrir aquilo que parece suspeito. A teoria do fenômeno de transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida, de maneira notável, na dissertação seguinte de um espírito, do qual todas as comunicações têm o selo incontestável da profundidade e da lógica. No curso desta obra se acharão muitas. Esse espírito se fez conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. É indispensável, para obter fenômenos dessa ordem, ter consigo médiuns que chamarei de sensitivos, quer dizer, dotados, no mais alto grau, de faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar em volta deles com profusão seu fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento e à menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiuns de efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido do envoltório refratário que isola esse sistema na maioria dos encarnados, os torna propícios ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com um sujeito dessa natureza e cujas outras faculdades não são hostis à mediunização, se obterão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, de golpes batidos nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes, e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Com mais razão, se obterão esses resultados se, em lugar de um médium, se contar com a ajuda de vários igualmente bem dotados. Mas da produção desses fenômenos a obtenção daqueles de transporte há todo um abismo, porque, neste caso, não somente o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas, bem mais, o espírito não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico, quer dizer que muitos médiuns não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Ocorre que, ao contrário, a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera, trava radicalmente sua operação. Há esses motivos que, como se vê, são importantes, ajunte-se que os transportes necessitam sempre de uma maior concentração e, ao mesmo tempo, uma maior difusão de certos fluidos, que não podem ser obtidos senão dos médiuns mais bem dotados, aqueles cujo aparelho eletromedianímico é mais bom condicionado. Em geral, os fatos de transporte são e permanecerão muito raros. Não tenho necessidade de demonstrar por que eles são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade, do que já foi dito é fácil deduzir. Além disso, esses fenômenos são de uma natureza tal, que nem todos os médiuns estão preparados para isso, que nem todos os espíritos podem produzi-los. É necessário que entre o espírito e o médium exista certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permite a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado de se misturar, de se unir, de se combinar com o do espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante torne-se, por assim dizer, una, como uma corrente elétrica, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união, essa fusão? É porque, para a produção desses fenômenos,
é necessário que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com algumas das do mediunizado, é que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é apanágio exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador é obrigado a se impregnar dele. Só então ele pode, por intermédio de certas propriedades do meio ambiente, desconhecidas pelos encarnados, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais e até pessoas. Nota de Allan Kardec: como se vê, quando se trata de exprimir uma ideia nova, para a qual faltam termos à língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Estas palavras, que eletromediúnico, perispirítico, não são de invenção nossa. Os que nos têm criticado por havermos criado os termos espírita, espiritismo, perispírito, que não tinham termos análogos, poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. Não me é permitido, no momento, revelar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que rodeiam vocês, mas, antes que anos se passem, antes que uma existência de homem seja cumprida, a explicação dessas leis e desses fenômenos serão revelados, e verão surgir uma nova variedade de médiuns, que cairão num estado catalético particular, assim que forem mediunizados. Vejam de quantas dificuldades a produção de transporte se acha cercada. Disso pode-se concluir que os fenômenos dessa natureza são muito raros, como já disse, e com tanto mais razão que os espíritos se prestam muito pouco a eles, porque exige da parte deles um trabalho quase material, que lhes é aborrecimento e fadiga. Além disso, acontece que, muitas vezes, apesar da energia e vontade, o estado do médium lhe opõe uma barreira intransponível. É, então, evidente, e não duvido que seu raciocínio sancione, que os fatos tangíveis de batidas, de movimentos e de levantamento são fenômenos simples, que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho de médiuns que são aptos para isso, quando são ajudados por espíritos amigos e benfazejos, enquanto que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não podem se operar senão por um único espírito e um único médium e precisam, fora das necessidades da tangibilidade, uma combinação toda particular para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos que serão transportados. Todos os espíritas compreendam minhas explicações e se deem conta dessa concentração de fluidos especiais, para a locomoção e a tateabilidade da matéria inerte. Creiam nisso, como creem nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos são cheios de analogia, e são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores estes que os incrédulos, nada faço para convencê-los nem me ocupo com eles. Serão, um dia, convencidos pela força da evidência, porque é necessário que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que no princípio rejeitaram. Para resumir, se os fatos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros, porque aí as condições são muito difíceis. Por conseguinte, nenhum médium pode dizer, e a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, porque muitas vezes o próprio espírito acha-se impedido de fazê-lo. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí se encontram elementos refratários que paralisam os esforços do espírito e, com mais forte razão, a ação do médium. Esses fenômenos, ao contrário, se produzem quase sempre em particular, espontaneamente, a maior parte das vezes sem o médium saber e sem premeditação, dando-se, muito raramente, quando estes estão prevenidos. De onde se conclui que há um motivo legítimo de suspeita todas as vezes que um médium se vangloria de obtê-los à vontade, de dar ordens aos espíritos, como se fossem seus criados, o que é simplesmente um absurdo. Tenha-se em vista, ainda, por regra geral que os fenômenos espíritas não são feitos para serem dados em espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, pode ser apenas para fenômenos simples, e não para aqueles que, tais como o transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Lembrem-se, espíritas, que se é absurdo rejeitar sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é sábio aceitar todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou de transporte se manifesta espontaneamente de uma maneira instantânea, aceite-o. Não é demais repetir,
não aceite nada cegamente, que cada fato sofra um exame minucioso, profundo e severo, porque o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, não tem nada a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Sei bem o que vão me dizer, é que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Mas se não tivesse havido outros meios de convicção, não haveria hoje a 100ª parte dos espíritas que há. Fale ao coração, é por aí que farão as mais sérias conversões. Se crescer útil para certas pessoas agir com fatos materiais, apresente-lhes ao menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma falsa interpretação e, sobretudo, não se afastem das condições normais desses fenômenos, porque os fatos apresentados em mais condições fornecem argumentos aos incrédulos, em lugar de convencê-los. Erasto. O fenômeno de transporte oferece uma particularidade muito singular, é que certos médiuns não o obtêm senão em estado sonambúlico, e isso se explica facilmente. Nos sonâmbulos, há um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e seu perispírito em relação ao corpo que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes de que fomos testemunhas. As perguntas seguintes foram dirigidas ao espírito que os produziu, mas suas respostas são por vezes insuficientes. Nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, e que as completou por notas muito judiciosas. Um é o artesão, o outro, o sábio, e a comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não é suficiente ser espírito para compreender tudo. Primeira quer me dizer, por favor, por que os transportes que faz não se produzem senão no sono magnético de médium? Isso tem relação com a natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu médium está dormindo, poderia produzir igualmente com um outro em estado de vigília. Segunda, porque demora tanto o transporte de objetos, e porque excita a cobiça do médium, despertando-lhe o desejo de obter o objeto prometido. Esse tempo me é necessário para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, tem apenas a finalidade de divertir as pessoas e o sonâmbulo. Nota de Erasto, o espírito que respondeu nada mais sabe. Não se dá conta do motivo dessa cobiça que desperta instintivamente, sem lhe compreender o efeito. Ele crê divertir, enquanto que, na realidade provoca, sem perceber, uma maior emissão de fluido. Isso é uma consequência da dificuldade que apresenta o fenômeno, dificuldade sempre maior quando não é espontâneo, sobretudo com certos médiuns. Terceira, a produção do fenômeno depende da natureza especial do médium e poderia se produzir com outros médiuns e com maior prontidão? A produção depende da natureza do médium e não pode se produzir senão com naturezas correspondentes. Para a presteza, o hábito que temos correspondendo sempre com os mesmos médiuns nos é de grande valia. Quarta, a influência de pessoas presentes embaraça de algum modo. Quando há incredulidade, oposição, podem nos perturbar bastante. Gostamos de fazer nossas provas com os que acreditam e com pessoas entendidas em espiritismo, mas não quero dizer que a má vontade possa nos paralisar completamente. Quinta, onde pega as flores e os bombons que transporta. As flores, nos jardins, onde me agradem. Sexta, e os bombons? O confeiteiro deve ter percebido sua falta. Pego-os onde quero. O vendedor não percebe nada, porque coloco outros em seu lugar. Sétima, mais os anéis têm valor, onde os toma. Isso não é errado, não prejudica aquele de quem os tirou? Peguei-os em lugares desconhecidos de todos, de maneira que ninguém possa ser prejudicado. Nota de Erasto, creio que o fato foi explicado de maneira incompleta, em razão da capacidade do espírito que respondeu. Sim, pode ter havido um prejuízo real, mas o espírito não quis confessar que tinha desviado o que quer que seja. Um objeto só pode ser substituído por um idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Por conseguinte, se um espírito tivesse a faculdade de substituir um objeto por outro parecido com aquele que tomou, não teria razão para tomá-lo, pois poderia dar aquele que serve de substituto. Oitavo, é possível transportar flores de um outro planeta? Não, não é possível para mim. A Erasto, outros espíritos poderiam? Não, isso não é possível em razão da diferença de meio ambiente. Nona, poderia trazer flores de outro hemisfério,
dos trópicos, por exemplo? Sendo no planeta Terra, posso. 10ª poderia fazer desaparecer e devolver os objetos que você transporta? Assim como os fiz vir, posso fazê-los desaparecer à vontade. 11ª A produção do fenômeno de transporte não lhe causa dificuldade, um embaraço qualquer? Não nos causa nenhum embaraço quando temos a permissão. Poderia causar grandes embaraços, se quiséssemos produzir efeitos sem estar autorizados. Nota de Erasto: o espírito não quer falar de suas dificuldades, ainda que sejam reais, pois ele é forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. 12ª Quais são as dificuldades que encontra? Nenhuma outra senão as más disposições fluídicas, que nos podem ser contrárias. 13ª Como leva o objeto? Pega-o com as mãos? Não, envolvo em mim mesmo. Nota de Erasto: ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto em sua própria pessoa, mas como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com uma parte do fluido animalizado do médium, e é nessa combinação que esconde e transporta o objeto. Não é certo, portanto, dizer que o envolveu em si. 14ª Transportaria com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso não é nada para nós. Levamos flores, porque isso é mais agradável que um peso volumoso. Nota de Erasto: certo, ele pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para os vivos não existe para o espírito, mas ele ainda não se dá conta daquilo que se passa. A massa de fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência, de onde se conclui que, se um espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, é porque não encontra no médium, ou em si mesmo, os elementos necessários para um esforço mais considerável. 15ª Algumas vezes, desaparição de objetos, cuja causa é ignorada, seria obra de espíritos? Isso acontece frequentemente, mais do que se possa pensar. Poderia ser remediado, pedindo-se ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido. Nota de Erasto: é verdade, mas muitas vezes aquilo que foi levado está, porque tais objetos que não se encontram mais em casa são levados para muito longe. Entretanto, como a subtração de objetos exige quase as mesmas condições fluídicas dos transportes, não podem ter lugar senão com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Assim, quando alguma coisa desaparecer, há mais probabilidade de ser um descuido que a ação de espíritos. 16ª Efeitos que se consideram como naturais e que são causados por certos espíritos. Seus dias estão cheios desses fatos que você não compreende, que nem sonhou com eles e que um pouco de reflexão faria vê-los claramente. Nota de Erasto: não atribua aos espíritos aquilo que é obra do homem, mas creia em sua influência oculta, constante, que faz nascer ao seu redor 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento de seus atos e da sua existência. 17ª Entre os objetos transportados, não há aqueles que podem ser fabricados pelos espíritos? Quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem fazer no fluido, ou no elemento universal? Não por mim, não tenho permissão, só um espírito elevado pode fazê-lo. 18ª Como conseguiu introduzir os objetos, já que a sala estava fechada? Eu os fiz entrar comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Não posso falar mais, porque isso não é explicável. 19ª Como fez para tornar visíveis esses objetos, que eram invisíveis um instante antes? Tirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto: não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado metade do perispírito do médium, metade do espírito que opera. 20ª A Erasto: um objeto pode ser transportado para um lugar perfeitamente fechado. Em uma palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material, de maneira que ele possa penetrar a matéria? Essa questão é complexa. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis, não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Esse objeto tornado invisível pode ser levado para onde o espírito quiser e só o largar no momento conveniente para fazê-lo aparecer.
É diferente com o objeto que compomos. Nestes introduzimos os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, como atravessamos os corpos densos com a facilidade de um raio de sol atravessando uma vidraça, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto em um lugar, por mais fechado que esteja, mas somente nesse caso. Nota, e ver a seguir, para a teoria da formação espontânea de objetos, o capítulo intitulado De Laboratório do Mundo Invisível.